A paz do Senhor, irmãos. Motivo de alegria estar aqui juntamente com vocês nesse sábado maravilhoso do nosso Senhor. Nós estamos aqui com o intuito de realizar o estudo da Palavra do Senhor nessa manhã. Estudo esse que tem como tema uma comunidade atraente, estudo de número 10. É motivo de alegria ter você aqui juntamente conosco para estar participando, mandando as mensagens, pedindo oração e abençoando essa live e também recebendo essa palavra maravilhosa vinda diretamente do Senhor. Você que ainda não curtiu, não nos seguiu nas redes sociais, você faça isso depois, tem uma oportunidade de ir lá e estar deixando o seu like nas nossas páginas, estar nos seguindo e estar contribuindo para que esse trabalho ele possa estar sempre continuando para a glória e a honra do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Motivo de muita alegria estar aqui. Hoje nós vamos dar início ao estudo Uma Comunidade Atraente. Antes disso, vou fazer uma leitura para darmos início. A leitura que se encontra em João 17, o verso de número 8, que diz assim a palavra do Senhor: Porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Diante dessa leitura, eu vou convidar você aí, aonde você estiver, fechar os seus olhos e estar meditando na palavra do Senhor juntamente comigo nessa manhã, que nós possamos estar orando a Deus, pedindo uma bênção especial para esse estudo. Deus de maravilha, Senhor de poder e glória, nós estamos aqui nessa manhã, ó Pai, e pedimos que o Senhor venha abençoar cada vez mais, ó Pai, esse estudo. Que o Senhor, ó meu Deus, possa abrir os nossos corações e a nossa mente para que nós possamos entender o que a palavra do Senhor tem a falar conosco nessa manhã. E nós bem sabemos, ó meu Deus, que essa palavra ela é viva e ela é eficaz. E essa palavra tem poder. Então nessa manhã, ó meu Pai, eu creio que nesse estudo, através da palavra, tudo pode acontecer. Se porventura tiver alguém necessitando dessa palavra, eu sei que essa palavra pode chegar como forma de vida, como forma de bênçãos espirituais para as pessoas que pedem dela e creem nela. Então por isso, ó meu Deus, nessa manhã, nós unimos a nossa fé e vamos até a Ti pedindo em oração para que o Senhor faça uma grande maravilha no nosso meio. No nome de Jesus Cristo, que nós possamos entender ainda mais da Tua Palavra e compreender e guardar nos nossos corações para que nós possamos cada vez mais darmos bons exemplos para a glória e honra do Teu santo nome. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Irmãos, nós vamos dar início a essa lição, como já disse o tema, lição de número 10, uma comunidade atraente. Essa lição ela tem como objetivo entender que a igreja existe para ser uma comunidade atraente às pessoas perdidas e que a unidade é um poderoso instrumento para testemunhar o amor de Deus ao mundo. Então nós vamos ver que a palavra do Senhor ela vem falar bastante aos nossos corações. E nós vamos entender que nós, como igreja, nós devemos ser atraentes aos olhos de quem nos vê de fora. As pessoas, quando passarem e olhar para a nossa igreja, a igreja que é eu, a igreja que é você, nós devemos fazer de tudo para que elas se sintam atraídas a estar próxima a nós, mediante o amor de Cristo que há em nós, mediante o Espírito Santo de Deus que repousa sobre nós. E quando as pessoas vêm, elas querem participar, fazer parte, estar perto. Essa é a igreja que nós vamos ver hoje, que a lição ela vai nos mostrar que é uma igreja que foi sonhada por Jesus Cristo, uma igreja que foi pedida por Jesus Cristo e instituída por Deus sobre a face da terra. Uma igreja que tem a capacidade de atrair pessoas pelos seus exemplos, pela forma de viver, pela forma de estar sendo igreja dia após dia. Nós vamos, para meditar nessa lição, nós vamos ter um texto base que se encontra em João 17, de verso 21, que diz assim: Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós,
para que o mundo creia que tu me enviastes. Ou seja, nós precisamos sempre estarmos unidos, fazer de tudo para vivermos uma igreja assim como Cristo vive, unido com o Pai, Filho e Espírito Santo. A igreja, ela tem de estar sempre unida, vivendo como se fosse um só corpo, vivendo para Cristo. Nessa manhã nós vamos estar aprofundando na palavra do Senhor acerca desse título, acerca desse tema. Eu espero que você goste, espero que você também compreenda e que eu também possa, através da lição, ter ainda mais esclarecimento sobre tais questões. Uma breve introdução dessa lição diz assim: no ano de 1971, foi gravada uma das músicas de maior sucesso do cantor e compositor John Lennon. Através da letra da música Imagine, Lennon levou milhares de jovens a sonharem com uma comunidade alternativa e uma sociedade perfeita. Isso, obviamente, jamais aconteceu. Deus é o único capaz de criar uma comunidade assim. Nós vamos ver então, irmãos, acerca de uma comunidade que o nosso Senhor, Ele vai criar, que Ele quer criar para que nós possamos viver uma vida plena, uma vida perfeita, juntamente com os nossos irmãos, juntamente com todos. E é claro que aqui sobre a face da terra, desde quando se instituiu a humanidade, desde quando se criou, ainda não foi possível viver essa unidade perfeita, talvez, mas nós temos a certeza que um dia o nosso Senhor, Ele irá nos buscar para levarmos para viver nessa sociedade perfeita e agradável. Mas enquanto nós não somos levados nem buscados pelo nosso Senhor, nós devemos fazer de tudo para viver e para instituir essa comunidade aqui na terra. E a oportunidade de nós fazermos isso é aqui dentro da nossa igreja, é onde você está, você tentar ser atraente, mostrar-se atraente também, para que as pessoas possam ver o brilho de Jesus em você, na sua igreja, no seu ministério, para que outras pessoas possam ter o desejo de se achegar a essa comunidade. Ainda que não seja uma comunidade como Lennon descreveu, mas também possa ser uma comunidade como Cristo, Ele vem fazendo desde quando Ele esteve sobre a face da terra, falando para os seus discípulos e ensinando. Tenha certeza de que nós, juntos, tentando dia após dia, vamos conseguir instituir uma comunidade atraente, porque o nosso Senhor, Ele estará conosco dia após dias, e quem atrai é o nosso Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo e o Deus Pai. Aqui nós vamos ver o seguinte, que na oração registrada no Evangelho de João, capítulo 17, Jesus orou por aqueles que ainda haviam de crer nele. O Senhor orou pela comunidade de discípulos de todas as épocas e lugares, especialmente por sua unidade. Irmãos, eu vou convidar vocês a lerem em João 17 essa oração, porque através dela nós vamos conseguir entender bastante essa lição. Nós vamos entender e vamos conseguir responder todas as questões que há nela, porque quase todas as questões pedem para que faça observação ao texto de João 17. A palavra do Senhor diz assim: Jesus falou essas coisas, e levantando seus olhos aos céus, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é essa, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que o mundo me deste. Eram teus, e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste, eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus.
E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, e eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conhecem que tu enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Essa foi a oração do nosso Senhor Jesus Cristo, uma oração que vai nos mostrar o como Ele sonha e Ele quer que nós vivemos em comunidade unidos, assim como Ele, Pai, Filho e Espírito estão unidos. O nosso Senhor, através dessa oração, descrita em João 17, nós podemos ver o quanto Ele se importa com uma igreja unida, com uma comunidade que seja modelo para estar atraindo cada vez mais pessoas. E é isso que nós vamos ver aqui nessa manhã. Nós vamos estar trabalhando o tópico de número 1, que diz assim: uma comunidade diferente. Nós vamos ver que muitas das vezes nós cristãos vamos até parecer um pouco diferente, mas isso é bom. Isso significa que nós estamos de acordo com o que a palavra do Senhor nos manda. Nós estamos preocupados em agradar ao nosso Senhor e não ser igual a qualquer outras pessoas, mas nós queremos mesmo mostrar essa diferença, mostrar que dentro de nós habita o Espírito Santo do Senhor, e isso faz com que outras pessoas se acheguem à casa do Senhor e possa haver diferença em nós. A palavra do Senhor diz que a missão do povo de Deus ao longo da história, de acordo com o que a lição está falando, desde Abraão, nós podemos acompanhar em Gênesis de 12, de 1 a 3, até a formação de Israel, era viver testemunhando sobre Deus das nações. Em Deuteronômio 4, verso 6. Os 10 mandamentos, por exemplo, foram dados aos israelitas no Sinai para que eles se estabelecessem como uma sociedade alternativa, como se fosse luz entre as nações. Deus formou um povo para a sua glória, para a sua missão. O povo de Deus foi chamado para viver de forma que as nações se sentiam atraídas pela grandeza de Deus em suas vidas. Contudo, Israel não compreendeu o seu chamado, não soube equilibrar o privilégio de ser eleito e a responsabilidade de servir a Deus no mundo. Isso, irmãos, pode também acontecer nos dias de hoje. Nós vimos que Israel foi um povo formado por Deus, separado por Deus. Deus tinha um carinho especial por esse povo, mas mesmo assim, mesmo sendo separada, mesmo sendo escolhida e, bem dizer, instituída para realizar essa obra sobre a face da terra, eles não conseguem entrar no modelo do qual o nosso Senhor Ele institui.
Nós sabemos que muitas das vezes é difícil de cumprir todas essas coisas. E nós sabemos que somente Deus pode fazer com que nós consigamos cumprir todas essas instituições. Nós vimos que o exemplo de Israel é dado aqui na lição. Era um povo separado, mas mesmo assim foi um povo que não reconheceu aquele que o Senhor enviou para eles. Foi um povo que não acolheu ao nosso Senhor Jesus Cristo. Foi um povo que não conseguiu, de certa forma, cumprir aquilo que o nosso Senhor tinha proposto para ele. E nós vamos dar continuidade a essa leitura. Diz assim: o chamado para a salvação e para o serviço, a graça de ser abençoado e o dever de abençoar os outros. Ou seja, nós, assim como o povo de Israel, ainda devemos tentar, ainda que seja difícil, ainda que seja complicado, nós devemos tentar a todo instante, a todo custo, viver de acordo com o que o nosso Senhor, Ele nos ordena para viver, da forma com que Ele quer que nós vivamos. E nessa manhã, eu espero que você e eu também, nós possamos entender, não somente compreender, mas também tentar moldar e moldar os nossos corações pela misericórdia do nosso Senhor, para que nós possamos ser essa sociedade que faça a diferença, essa sociedade que se torna atrativa, essa sociedade que demonstra união, amor para com o próximo, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver que, por isso, no Novo Testamento, Jesus ele cria uma comunidade a partir de Israel para dar continuidade à sua missão. Seus membros viveriam o reino de Deus. Seria uma comunidade diferente. Eles confiariam em Deus, chorariam arrependidos pelos seus pecados, se submeteriam somente a Deus, buscariam a justiça, tratariam as pessoas com misericórdia, buscariam ter um coração limpo, seriam pacificadores e capazes de sofrer perseguições. Nós vemos que, como Israel, ele não consegue viver aquilo que o nosso Senhor sonhou ou instituiu, ou deu para eles como missão. O nosso Senhor, Ele mesmo, Ele vem e Ele começa a instituir uma sociedade da forma com que Ele queria que fosse realizado. E de uma forma bem inteligente, Ele escolhe as pessoas e Ele começa a dar exemplos e a viver e a mostrar como essas pessoas tinham de viver. E é interessante que Ele fala para que essas pessoas se arrependam dos pecados, Ele fala para que essas pessoas sejam submetidas somente a Deus, para que essas pessoas busquem justiça. Então Ele começa a dar dicas de como esse povo tinha que fazer para que pudesse viver em uma sociedade perfeita, em uma comunidade atraente. E essas dicas e essas palavras do qual o nosso Senhor Ele deu lá no Novo Testamento, nós vemos que ainda para os dias de hoje elas são dicas que com certeza vai impactar grandemente a nossa geração, a nossa igreja nos dias de hoje. Porque hoje em dia também eu tenho a grande certeza que o nosso Senhor, Ele quer que nós choremos arrependidos, que nós buscamos somente a Deus, que nós colocamos as coisas de Deus em primeiro lugar e depois as nossas coisas, que nós vivemos para Ele juntamente com os irmãos, unidos, para que nós possamos ser um exemplo e que as pessoas vejam e possam ser atraídos para viver conforme nós vivemos, por causa dos bons exemplos e a forma do qual nos apresentamos perante Cristo. Ainda dando continuidade, se você está acompanhando a palavra do Senhor, e se você está aí acompanhando as questõezinhas, você pode já perceber que a questão de número 1 já foi tratada e também tratamos a questão de número 2 agora. Mas que você possa estar aí atento. Hoje nós não temos a legendinha aí embaixo, mas que você possa estar acompanhando, que você vai estar compreendendo um pouco de como o nosso Senhor, Ele quer que nos tornemos uma comunidade atraente. Como vimos em João 17, Jesus orou pela unidade dessa comunidade,
Por isso, na igreja primitiva, a unidade se tornou uma marca muito forte. Eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Se nós lermos Atos 2,44, nós vamos ver que eles eram unidos, que eles se uniam, que eles comiam junto, que eles se uniram para que pudessem viver uma igreja atraente, uma igreja que tinha a marca do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa igreja primitiva é o sonho, acredito eu, de todos hoje, que quer ver uma igreja daquela forma, conforme é descrito. E nós sabemos que isso não é assim tão fácil, mas que também não é impossível, que nós podemos estar sempre tendo isso em mente, que nós devemos, ainda que mediante as dificuldades, ainda mediante as formas de organização do mundo moderno, que nós possamos estar cada vez mais tentando seguir essas ordenanças, seguir as formas de organização descritas na igreja primitiva, para que nós possamos ter êxito nessa missão. Porque nós cremos que o nosso Senhor, Ele quer uma comunidade atraente dessa forma. Uma comunidade que demonstra amor, uma comunidade que demonstra carinho, uma comunidade que demonstra obediência a um único Deus, uma comunidade que realmente se arrepende do pecado, uma comunidade que vive juntas em amor, cuidando uns irmãos, cuidando dos outros, preocupados uns com os outros. Essa é a comunidade que o nosso Senhor, Ele veio instituir sobre a face da terra. E nós temos essa missão de estarmos aí, em nosso tempo, tentando levar cada vez mais essa palavra e instituir a igreja do Senhor dessa forma como Ele ordena. Nós vamos ver que eles viviam os ideais do reino ensinado por Jesus e concretizavam a unidade pela qual Ele orou. Não causava surpresa essa igreja ter crescido tanto. Um dos segredos era a vida atraente dessa comunidade, caracterizada, entre outras coisas, pela unidade. Aqui, irmãos, eu quero fazer uma observação, que nós vimos que era uma igreja atraente que cada vez mais se acrescentava, e Deus ele ia acrescentando aqueles que haviam de se salvar. Nós vimos que essa igreja primitiva era uma igreja atraente porque tinha algo que atraía as pessoas. O modo com que elas se tratavam entre si. Existia um amor, existia a manifestação do Espírito Santo. Você pode ter a certeza que uma das marcas dessa igreja é a manifestação do amor do Espírito Santo. Não tem como atrair as pessoas por mim mesmo. Não tem como atrair as pessoas por ser astro para diante de Deus. Você pode até atrair para a igreja, mas adiante de Deus, o único que consegue atrair é o Espírito Santo. Você pode até trazer aqui na igreja um monte de gente, mas nós sabemos que somente o Espírito Santo do Senhor e o Deus Pai é quem pode trazer para perto dele mesmo. E que nós somos apenas um instrumento para poder levar a palavra e fazer com que as pessoas possam se achegar. Mas que nós possamos ter exemplos tão perfeitos, exemplos tão bons, que essas pessoas, por vermos sendo dessa forma, elas tenham um desejo de estar aqui também. Essa é uma missão para nós nos nossos dias. Eu tenho a certeza que o nosso Senhor, Ele se agrada daqueles que tentam viver dessa forma. Ser tão amoroso, tão correto, tão perfeito, em busca do Espírito Santo, claro, juntamente com o Espírito Santo, a ponto das pessoas ver e querer fazer parte dessa comunidade, essa comunidade que o nosso Senhor sonhou e quer para nós nos nossos dias. Nos cristãos primitivos vemos o retrato notável de uma igreja relacional robusta, com o grande desafio de conectar a cada dia tantos novos convertidos uns com os outros por meio de relacionamentos significativos. O que eles, irmãos, viviam eram muito mais do que experiência de ajuntamento. Era a proposta de Jesus de uma comunidade cujo estilo de vida expressava concretamente o reino de Deus no mundo, a unidade pela qual o Mestre orou. Então, se nós queremos um exemplo de igreja perfeita, um exemplo de igreja atraente,
nós devemos de olhar para a igreja primitiva. Como nós vimos, igreja esta instituída por Cristo, igreja essa do qual temos exemplos maravilhosos. E nós, como os cristãos, temos de estar sempre atento, olhar, analisar e tentar colocar em prática nos nossos dias para nos tornarmos também uma igreja atraente, uma igreja com a marca do Espírito Santo do Senhor, vivendo em comunhão uns com os outros. Nós sabemos, irmãos, que nós devemos de ter essa preocupação para com os nossos irmãos. Nós devemos de estar unidos. Sabemos que nós vivemos dessa forma porque o nosso Senhor, Ele que ordenou e instituiu para que nós possamos viver uns com os outros se relacionando. Por mais que nos nossos dias nós vemos que a sociedade se organizou de uma forma meio que cada um cuidando dos seus problemas, é uma das frases assim que é comum se ouvir nos dias de hoje. Nós, como os cristãos, estamos aqui querendo quebrar um pouco dessa forma de pensar. Nós queremos estar cada vez mais preocupados com os problemas dos nossos irmãos também, tentando dar suporte, tentando ajudar de uma forma ou de outra, para que passamos fortalecidos cada prova do qual temos nessa terra. Nós sabemos que isso o Senhor se agrada, nós sabemos que o Senhor, Ele sonha com essa igreja que se preocupa, uma igreja que pergunta como o irmão está, uma igreja que realmente tem preocupação com uma comunidade. Acredito que isso também torna uma igreja atraente perante Jesus Cristo e perante as outras pessoas também. Nós vamos ver, num segundo tópico da lição, uma comunidade atraente. A unidade cristã é um poderoso instrumento para testemunhar Cristo em um mundo em que as pessoas vivem em constante conflito umas com as outras. A comunhão fraternal, derivada da unidade quando cultivada pela igreja, mostra o amor de Cristo ao mundo. A igreja que vive a unidade é atraente e visível na sociedade. Pregando o evangelho aos não-cristãos, com sua vida, ela mostra Cristo ao mundo de uma maneira cativante. É interessante nós podermos estar sempre aí meditando e vendo isso, porque nós temos uma missão. Nós queremos atrair pessoas de diferentes formas de vida, de diferentes modos de pensar, pessoas que não são cristãs, nós queremos atrair. Mas muitas das vezes, irmãos, para nós podermos atrair, nós devemos de viver como essa igreja vive. Nós devemos de dar bons exemplos para que as pessoas possam ver que existe amor, para que as pessoas possam ver que existe uma filosofia de vida perfeita vindo do Senhor Jesus Cristo, que existe algo maior vindo do nosso Senhor Jesus Cristo, que há um propósito maior. Nós queremos realmente ser atrativos, né? Mas nós devemos fazer com que cada pessoa possa ver, através do nosso exemplo, e sentir atraído, né, através desses exemplos do qual nós vamos dar no nosso dia a dia. Muitas das vezes no nosso trabalho, muitas das vezes nos nossos estudos, onde nós estivermos estudando, nas nossas escolas, aonde você estiver. Quanto mais bons exemplos você der, mais as pessoas vão querer ser parecidas com você. Porque isso atrai as outras pessoas, porque elas veem que há uma diferença, há uma vida diferente, há algo diferente. E elas vão sentir o desejo de viver isso, porque elas vão ver que há o Espírito Santo de Deus sobre você, sobre aquela instituição que você segue, sobre aquele Cristo que você prega. Então que nós possamos cada vez mais darmos bons exemplos. E nós vamos ver que o principal motivo que leva Jesus a orar pela unidade de seu povo é a fim de que o mundo creia em sua origem divina da sua missão. Jesus afirmou que a qualidade e a visibilidade do amor cristão de uns pelos outros mostraria ao mundo que ele havia sido enviado pelo Pai. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amaste como igualmente me amaste.
João 17, 23, como foi lido no início da lição. O próprio Senhor Jesus diz que somente pela unidade cristã o mundo pode conhecê-lo. Lembre-se que a unidade da igreja expressa ao mundo a multiforme sabedoria de Deus, como está descrito em Efésios 3, de 8 a 10. Sendo assim, quando unirmos nossas vidas por meio de relacionamento honesto, podemos incentivar outros ao amor e às obras e às boas obras. Então que nós possamos viver sempre em amor e tentando fazer boas obras para que possa, através dos nossos exemplos, as outras pessoas possam sentir a vontade de estar juntamente conosco, participar dos cultos, participar dos projetos da igreja, participar de tudo quanto o nosso Senhor Ele tem proposto para nós nos nossos dias. Nós vamos dar continuidade a essa leitura que diz assim: isso significa que a desunião é um empecilho à eficácia da missão. Aliás, podemos afirmar que a desunião é um escândalo, não porque é lastimável, mas porque contradiz o próprio evangelho que proclamamos. Ou seja, irmãos, nós devemos fazer de tudo para nos mantermos unidos. Dentro da igreja, às vezes pode haver diferenças de ideias, às vezes pode haver qualquer outra coisa que não bata, muitas das vezes um não concorde com o outro. Mas em hipótese alguma, essas coisas podem levar à desunião desse povo. Em hipótese alguma, se tiver alguma coisa porventura que por um motivo ou outro aconteceu dentro da igreja e muitas das vezes você vê que isso está te deixando distante, não guarde isso para você, pelo contrário, vai lá, peça perdão, tente reconciliar, tente conversar e chegar num denominador comum, poder aí viver em comunhão com o seu irmão, mas nunca viver a desunião, nunca viver espalhado, nunca preferir andar por si só, mas pelo contrário, como nós vimos, não pode existir, porque isso vai atrapalhar na nossa missão nos dias de hoje e até os confins dos dias. Nós sabemos que nós devemos estar cada vez mais unidos e não podemos dar escândalos, não podemos, hipótese alguma, sempre nós devemos dar bom testemunho, sempre nós devemos estar unidos com os nossos irmãos para nós termos uma boa comunhão e uma vida boa com os nossos irmãos, estarmos cada vez mais unidos com Ele. Ainda na lição diz assim que a unidade cristã tem um forte elemento missional. Logo, se a igreja deve ser um testemunho dos valores do reino de Deus, ela também deve exibir na prática a união entre as pessoas, que brota da unidade orgânica que existe entre seus membros. Por 3 vezes em João 17, 21, 22 e 23, Cristo expressa todo o seu desejo em relação à unidade cristã. Para Jesus, a unidade da igreja não é um assunto de pouca ou quase nenhuma importância, mas trata-se de um elemento essencial de inigualável relevância. Ou seja, irmãos, é de extrema importância. Muitas das vezes no dia de hoje, nós já desde criança aprendemos na escola para vivermos cada um a sua vida, sem dar importância à unidade, cada vez mais sermos egoístas, cada vez mais entrarmos numa disputa, mas o nosso Senhor, Ele mostra que não é isso. Ele mostra que nós devemos estar unidos, que para ter uma igreja, uma comunidade atraente, uma igreja perfeita, nós devemos estar atentos a essas questões. Nós não devemos viver cada um dentro dos nossos lares e se estiver bom para mim, eu não quero nem saber do meu irmão. Não é dessa forma, mas o nosso Senhor, Ele fala que a igreja perfeita, a igreja agradável, é a igreja que quer estar se relacionando, que os irmãos se relacionam. Uns cuidam dos outros, uns estejam atentos ao que os outros precisam. E nessa manhã nós estamos aprendendo que isso faz com que outras pessoas possam se sentir atraídas para estar juntamente conosco. Nós vamos ver aqui, ainda dando continuidade, que a unidade entre os cristãos deve ser vista pelos não cristãos de tal modo que os leve a acreditar em Jesus,
em João 13, 34 e 35. O testemunho dado ao mundo é que os discípulos estão unidos no Pai e no Filho pelo Espírito, mas também unidos uns aos outros. Aquilo que o mundo enxergar em nós servirá de base para suas convicções acerca de Deus. Se enxergar amor e harmonia, crerá que Deus é amor. Se enxergar ódio e divisão, rejeitará a mensagem do Evangelho. Isso é importante, irmãos, porque no mundo nós já vemos que há uma grande divisão. Nós já vemos no mundo que existe algo que nós não aprovamos. Nós vemos que há uma grande disputa, há um querendo ser mais do que o outro, há um querendo aparecer mais do que o outro. E isso, irmãos, não provém de Cristo. E nós queremos cada vez mais estarmos atentos a essas questões para que nós não caiamos nessas tentações, para que nós não vivemos assim, para que nós possamos viver uma vida agradável, uma vida perante Cristo, uma vida que agrada ao nosso Senhor. E eu tenho certeza que se nós levarmos uma vida que agrada ao nosso Senhor, nós vamos conseguir levar também uma vida que agrade os nossos irmãos. Nessa manhã, irmãos, nós vimos então que para se ter uma comunidade atraente, é preciso começarmos aí a, primeiro de tudo, analisar a história do povo de Israel, que não conseguiu ser aquilo que o nosso Senhor ele queria que fosse, mas mais para frente o nosso Senhor ele institui uma igreja, essa igreja que tem como exemplo, que é a igreja primitiva, e que essa nós devemos de pegar um exemplo e viver como essa igreja. E nós sabemos que nos nossos dias, mesmo que talvez nós não conseguimos viver como o nosso Senhor ele manda, mas nós fazemos de tudo para que isso possa ocorrer, nós vamos ver que se nós levarmos isso a fundo, tentarmos, o nosso Senhor ele vai dar graça. Se nós fizermos isso, nós temos a certeza que no final o nosso Senhor ele irá levar-nos para um lugar onde será possível ver todas essas coisas. Nós sabemos que nós pregamos a Cristo porque nós cremos que Ele vai nos salvar, que Ele irá nos tirar desse mundo e irá levar-nos para um mundo melhor. Um mundo esse que não há dor, não há guerra, não há divisão, é um mundo perfeito, onde todos vão poder cantar, louvar, engrandecer o nome do Senhor e onde todos vão viver dignos perante o nosso Senhor, uma vida digna, uma vida plena, uma vida maravilhosa. E é por isso que nós, hoje, estamos tratando desse estudo. Estudo esse que vai ser tratado cada vez mais, batendo em cima desses pontos. Porque nós vemos uma sociedade distante, uma sociedade em qual as pessoas querem cada um por si e Deus para todos, como dizem, os ditados populares. Mas nós sabemos que não. Aqui nós queremos dar atenção às pessoas, nós queremos entender as dificuldades, nós queremos ajudar, através do Espírito Santo do Senhor, mostrar que há solução ainda, que há esperança, que o nosso Senhor ele tem ainda desejo de salvação. Nós sabemos que nós devemos estar atentos a tudo quanto o nosso Senhor ele tem nos ordenado. Irmãos, nós vamos estar aqui meditando um pouco como nós podemos aplicar esse tema nos nossos dias. Nós sabemos que nos dias atuais, como já foi dito, há aí essa grande divisão, mas que não pode haver divisão, que nós possamos viver de forma que nós possamos atrair as pessoas do mundo. Nós sabemos que há uma grande quantidade de pessoas que estão necessitadas, perdidas. E se porventura você conhece alguém que esteja necessitando, dê um abraço, uma palavra de apoio. Diz que o nosso Senhor ainda tem coisas boas para ele. Que você possa ser instrumento do nosso Senhor. E que você possa entender que aquela oração feita pelo nosso Senhor em João 17 foi feita não somente para os discípulos dele naquela ocasião, mas para todos nós, discípulos que virão de geração em geração. Aquele desejo é para nós todos, que nós possamos estar atentos a tudo isso, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, passando para
parte do desafio da semana, nós vamos ver que nessa lição há um desafio. Aprendemos na lição de hoje que a Igreja de Cristo está em missão na sociedade, visando atrair as pessoas para Cristo, conforme os valores do reino são vivenciados. Vimos que deste valor são os fortes vínculos de relacionamento demonstrado em unidade pelos cristãos. Seu desafio é participar de um grupo mais íntimo de relacionamento na igreja. Você pode participar de um PG ou de outros grupos de sua igreja local. Além disso, pode oferecer apoio espiritual, orando e conversando sobre a palavra de Deus com alguém. Oferecemos apoio. Então, irmãos, que nós possamos estar atentos a isso. Nós sabemos que estamos em tempo de pandemia e estamos muitas das vezes confinados em casa, mas nós possamos usar os nossos telefones para estar ligando, nós possamos usar os aplicativos de mensagem para estar perguntando se os irmãos estão necessitados. Nós possamos fazer de tudo para estar unidos mediante uma chamada de vídeo, porque a distância em si não importa, porque há um que nos une, como nós já estudamos nessa lição. O Espírito Santo do Senhor, Ele está unido juntamente conosco. E nós possamos estar cada vez mais unidos, ainda que distantes, mas que nós sejamos unidos para a glória e a honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos estar cada vez mais orando, buscando estar atentos uns com os outros, tentando cada vez mais demonstrar amor, realizar a obra do Senhor em amor para com os nossos irmãos. Nós estamos chegando mais uma vez ao final desse estudo. Espero que você tenha gostado, espero que você possa ter sentido que o Espírito Santo do Senhor tem para você uma nova vida, que nós como cristãos também devemos viver uma vida diferente a ponto de mostrarmos essa diferença e as pessoas se sentirem atraídas em estar próximo a nós. Nós devemos ser exemplos de Cristo sobre a face da terra para mostrarmos aí uma comunidade atraída. Irmãos, antes de se encerrar, gostaria de pedir desculpas para os nossos irmãos. Hoje nós tivemos um probleminha, nós acabamos atrasando o nosso sistema de informática, ele acabou dando um probleminha e acabou havendo um atraso no início da nossa live, e acredito que vocês não tiveram as legendas indicando também as questões e nem os versículos. Peço desculpa, mas acredito que o nosso Senhor conseguiu suprir todas essas necessidades e essa carência através do Espírito Santo do Senhor que falou através dessa palavra. Nós vamos estar então mais uma vez pedindo para que vocês estejam sempre nos acompanhando, pedindo para que vocês estejam curtindo, compartilhando essa live, cada vez mais contribuindo para a obra do Senhor. Nesse momento de pandemia, a forma que encontramos para proclamar a palavra foi essa. Então que vocês possam estar aí como um incentivador da palavra do Senhor. Você compartilhando, indicando, você vai fazer aí uma grande obra na face da terra, estar nos ajudando ainda mais. Então, os nossos sinceros agradecimentos a todos vocês e as nossas sinceras desculpas por ter aí dado esse probleminha com os nossos sistemas de informática logo já pela manhã. Peço desculpa e que vocês fiquem conosco. Daqui a pouco nós vamos estar aí atentos, porque ainda o nosso Senhor vai falar com você nessa manhã, através da palavra, através de louvores, nós vamos estar ouvindo uma palavra maravilhosa. Muito obrigado pela sua atenção, obrigado por tudo. O nosso Senhor, fiquem com Deus. Amém.